Fala, queridos e queridas, bem-vindos ao nosso Pode Encucar, mais um episódio, galera. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida desses queridos aqui. Hoje nós não temos entrevistado, mas na verdade os entrevistados seremos nós. Olha só. Wesley, Rodrigão, bem-vindos. Amém. Mais um podcast. Estamos aqui Glória a Deus. sustentados Mais uma por oportunidade. Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo. O Senhor Meus é bom. amigos, vocês estão bem? Bem, Tudo certo. graças ao bom Deus, Gui. Tudo bem. Como a semana foi corrida, né, Wes? Foi Tava punk. contando aí. Essa semana foi... Mas Deus deu graça. Sempre dá, né? Sempre dá. Se não der, aí lascou, né? Você não Deus. carrega um peso maior do que você pode suportar, né? Com certeza, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Rodrigão, Tudo bem, graças a Deus, né? saudável. Saudável, né? A questão de ser saudável é que enquanto Cristo está nos dando liberdade e está conosco através do seu Espírito Santo, ponderando todas as coisas... estamos Nossa, saudáveis. maravilhoso. Gente, assim, eu não consigo, cara, de verdade, me enxergar sem o Espírito Santo. Pô, como é que eu vivo, cara? Não tem como não. Tem dia que eu tô ansioso pra caramba, é só o Espírito Santo, é só lá no secreto pra me acalmar, cara. Pra falar tá tudo bem. Ou não, tem que fazer isso, tá errado. Vai direcionando, né? Como é que, pô, gente, assim, não sei, eu não conseguiria, cara, de verdade. É que as pessoas não... As pessoas não, a gente, né? A gente não faz menção de como o Espírito... Do quanto o Espírito Santo influencia no dia a dia na nossa vida, né? Com certeza. Qualquer decisão, até atravessar a rua às vezes, é que a gente não tem esse senso espiritual o tempo todo quando ele tá agindo, né? Tem coisas específicas, mas, cara, eu creio que ele tá o tempo todo ali, tipo, não, vem pra cá, não, vai pra lá, não, faz não sei o quê. Não sei o quê. Então, assim, é muito louco, né, velho? Então, assim, a vida sem o Espírito Santo é morte. Sem sombra de dúvida. Pô, não dá pra viver, não. Não. Fala aí, Rodrigão. Sem a essência... Sem a essência. Sem a essência. Aquilo que Deus projetou para nós vai se cumprir. E isso é tão interessante porque vai se cumprir aquilo que Deus projetou, mas eu tenho que estar alinhado com a vontade de Deus, né? E o estar alinhado com a vontade de Deus não significa que eu não seja falho, porque eu sou falho, né? E de novo, já repararam que às vezes a gente tem condições no nosso dia a dia que a gente não entende o porquê está sentindo aquilo, mas estamos sentindo? Sim. Sobrenatural. É o sobrenatural, você não explica, né? Você não explica e a gente não consegue entender justamente porque talvez a gente precise passar por situações que nos leve a amadurecer, né? E Rodrigão, e o Wes, você falando de amadurecer, me lembrei de uma história, né? E eu não lembro onde eu ouvi essa história. Acho que foi num livro que eu li. Talvez naquele Andando de Tanque Vazio. Existia um agricultor ali que, enquanto ele estava explicando para alguém que na época de seca ele não regava as plantas. Por quê? Para as raízes ficarem cada vez mais fortes e buscarem água por si. Uhum. Então, na época de seca, quando as plantas mais precisavam de água, né, ele não regava. Para essas raízes tentarem encontrar água nos lençóis freáticos. Então, elas iam crescendo, ficando cada vez mais profundas até encontrar esse lençol freático. E quando elas encontravam, beleza, elas absorviam todo o nutriente. Uhum. Agora, se esse cara tivesse regado aquelas plantas, essas raízes nunca cresceriam. Olha Sim. só que profundo, cara. E ficariam tão firmes e fortes. Então eu enxergo as dificuldades que surgem na nossa vida dessa forma também. Cara, como é que você vai aprender algo novo? Como é que você vai avançar em alguma área da sua vida? Sim. Só com a dificuldade. Às vezes você pede, Senhor, eu quero tal coisa. Vai vir uma dificuldade para que você chegue nessa outra Sim. coisa, certo? Cara, eu posso falar uma coisa bem legal? Que assim, ó. Como conhecer o Deus da provisão se tem fartura na sua casa? É justamente isso. Como conhecer o Deus do milagre se não tem enfermo pra ter milagre? Uhum.
Isso é ótimo. Como ter paciência se você não sofre de impaciência. De impaciência, né? Como Deus vai curar você? Como você vai ver, assim, no modo geral, como que Deus vai já conhecer um Deus que a gente sempre prega de milagres, prodígios e maravilhas, se está tudo bem na sua vida? É uma coisa que não faz nem sentido. Sim. Não tem como. E tem outro fator também, né? Você caminha com Cristo, você mexeu com o espiritual. Ah, mas parece que a corja inteira do inferno vem te infernizar, velho. O conselho, não, vou seguir Cristo, tá tudo bem. Não, mano, o diabo, se você tá no mundo, você já é do mundo, o diabo tá nem aí pra você. Você começou a ir pra igreja, começou a se posicionar, orar mais, jejuar mais. Ixi, mano, aí começa, velho. Começa. As palhaçadas do cão. Começa. Mas, de novo, assim, tudo isso pra concluir que é incrível e essencial viver com o Espírito Santo. Sim, maravilhoso. E ter uma vida com Deus. Claro. Meus amigos, depois dessa introdução tão maravilhosa, né? Vamos lá. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio meio freestyle. Meio sem pauta. A gente entrevista os nossos entrevistados. E a gente faz algumas perguntas que são padrão para eles. Experiência mais sobrenatural que ele teve, como ele teve convicção do chamado e, sei lá, outras coisas, leituras, filmes, coisas que influenciaram a vida daquele cara, experiências que marcaram, né? Hoje a gente vai fazer com a gente. Boa. Não sei se a galera tá tão interessada em conhecer, mas não, eu tenho certeza que cada um tem histórias incríveis. A gente é interessante. E, cara, é muito legal isso, porque muitas vezes o podcast a gente usa pra realmente conversar e conhecer o outro. Porque depois que acaba o podcast, a gente não tem tempo de conversar. Sim. E uma coisa que é muito legal também é o seguinte. A gente tá passando as coisas pra vocês, mas vamos deixar claro que cada tema que a gente estuda, a gente aprende junto com vocês. Sim. Porque tem coisas que a gente vai estudar, vai se aprofundar mais, ou vai pegar exemplos. Poxa, e você contar com os convidados, né? Meu Deus, com o Laércio, a gente aprende pra caramba. esqueci o nome do menino. Com o Frank. Meu, com o Bispo. O Bispo, a gente aprende muito com eles. Coisas novas, né? Então é maravilhoso. Sim. E a gente quer fazer umas coisas diferentes para as outras semanas também. Com certeza. Trazer pessoas especialistas em assuntos específicos, vai ser bacana. Vai vir uma galera de peso aí, pessoal. Aguarde. Top mesmo. E vou começar então com você, Rodrigão. Me conta da experiência sobrenatural mais incrível, assim, que te marcou, que você não esquece, que toda hora que você tá passando por uma dificuldade, você lembra dessa experiência e fala, não, cara, o reino é real. Na verdade, assim, são muitos. A real é que são muitos, né? Conta uma delas. Durante meus 36 anos de conversão, a gente passou por algumas coisas, mas vou citar aqui, mal tinha acabado de fazer a pergunta, e eu vou citar uma situação que nós passamos, eu e a Suane passamos, de um perrengue mesmo. Nós tínhamos acabado de casar e eu lembro, pessoal, eu e ela, nós estávamos desempregados. Casaram desempregados. A gente casou e desempregou, velho. Vocês casaram e desempregaram ou vocês casaram já desempregados? Não, eu lembro que a gente casou, eu estava empregado, a Sô também estava empregada. Eu lembro que a gente casou assim, coisa de 1, 2 ou 3 meses no máximo, desempregou os dois. Nossa. Desafio, cara. E a coisa ficou tão séria, a gente dá risada da situação. Mas por quê? Porque a gente aprendeu a depender de Deus. E nessa situação que a gente realmente começou a depender de Deus. Olha que coisa interessante. Né? Às vezes pra gente... eu lembro que teve uma situação que a gente estava procurando moedinha de 50 centavos para comprar pãozinho, velho. Nossa. Não acredito, meu, sério. Sério. Num apartamento que a gente morava, o apartamento era nosso,
Mas a gente passou por isso. E aí, eu acho que na mesma semana ou uma semana depois, veio um pastor, bateu na nossa porta, cara. Apertou a campainha do interfone, a gente abriu. Conheci o pastor, obviamente. E a gente abriu e ele falou só assim: eu só vim aqui para dizer que Deus mandou dizer para vocês que nunca mais, na vida de vocês passariam pela mesma situação que vocês estão Meu passando Deus, agora. cara. Nossa. Ele não sabia de nada, E velho. vocês não sabiam o que era? Não, eu sabia, conhecia o pastor. Ah, entendi. Eu conheci o pastor, Que mas forte, cara. ele não Nossa. sabia essa situação que a gente estava passando. Nossa. Assim Entendeu? diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Meu Então, Deus. olha só, que fantástico isso. Nós não precisamos a gente não precisa na vida cristã se locomover para correr atrás da bênção. A gente na vida cristã a gente não precisa se correr para correr atrás do profeta. A gente não. Só fazer a nossa parte, né, Rodrigo? Sim. Quando Deus quer falar, ele usa Ele quem usa. ele Bate quer. na porta, tipo, amigão. Entende? Entende? E eu creio nisso. Se é o mesmo Deus que usou a mula para falar com Balão, ok? Vai falar comigo, vai falar com a gente. Então isso é uma experiência. Nossa, Como diz cara, o nosso... poderoso demais. E depois imagino que Cara, vocês depois a gente arrumaram emprego. arrumamos emprego, a Suane arrumou um emprego numa multinacional, eu também arrumei emprego numa multinacional. Cara, e foi top Fluindo, demais. né? Nossa, Lógico é que- tão gostoso quando vem uma palavra que acalma a nossa alma, né? Porque a alma tá Nossa, querendo gritar, cara. Sim. Agora, é o que eu falo. Não adianta um profeta vir e soltar uma profecia na sua vida e você achar que vai se cumprir apenas pela palavra que ele soltou e você não fazer sua parte. Não. Às Vai vezes, procurar emprego. soltar pra sua mãe. Justo. Ah, vou ficar aqui, o profeta falou, eu não vou procurar emprego, Deus vai mandar provisão. Para. Faz a sua parte. Faz a sua parte. É isso aí. É. Isso é bom, né? Wesley Melu. No Instagram tá Melu, né? O que é Melu, cara? Melo, porque não Já tinha um dava, né? monte Eu de- colocava melo na parede. Tinha 30 milhões de melo. Nossa, que aí, tudo colocava não ia. Aí melo deu certo. Wesley Melo. Qual que é o seu nome completo, Wesley? Wesley Luiz de Melo. Nome composto, mano. Ô Luizinho, conta a experiência mais sobrenatural que você viveu com Cristo, meu amigo. Cara, sem sombra de dúvida, isso chega a ser até fácil, assim. Ou até duas, se você quiser. Experiência sobrenatural, assim, é Que te marcou. como eu vim pra Cristo. Não tinha ninguém me evangelizando. E simplesmente eu tava nos lugares e eu começava a chorar. Sem motivo nenhum. Eu entendia que era o Espírito Santo. Mas foi um momento tão peculiar, gostoso. Na época você não discernia que era o Espírito Santo. Não, Você achava eu que- discernia, sabe por quê, Gui? Porque eu sabia que eu tinha um chamado com Deus, porque eu ia, quando era criança, com meu pai naquelas igrejinhas pentecostal, sabe? Ah, você... Os meus pais são divorciados, então assim, o que acontece? Eu sempre morei com a minha mãe católica, meu pai evangélico. Uhum. Aí eu ia passar as férias com meu pai, eu passava tipo período de 2, 3 meses ouvindo a palavra de Deus, depois voltava com a minha mãe, aí tipo era vida normal. Seu pai é né? pastor, né? Meu pai ele foi ungido a pastor já, mas ele não pastoreou uma igreja. Mas ele é pastor. Ele foi Ele tem um som de ungido. pastor. Então, assim, aí cresci, fui pro mundo, né? Porque eu morava com meu pai e tudo, eu parei de passar as férias por um período lá. Uhum. Então, assim, aí o mundo me sugou e viver. Mas, assim, eu sabia quem que era o Espírito Santo, quem que era Jesus, quem era Deus, mas não tinha um aprofundamento da palavra. Isso eu não tinha. Então, eu não sabia direito o que era certo e errado em questão de pecado. Mas quando aconteceu essa situação, eu sabia que era o Espírito Santo, porque vira e mexe, às vezes eu ia visitar meu pai, aí Deus usava minha madrasta, né? Aquela tia do coque, era minha madrasta. Tipo assim, Deus é isso. Mas, mano, Deus mostrava minha capivara inteira pra minha madrasta. Eu falei, mas não é possível, cara. Como é que você sabia sabe das coisas que eu fiz por aí, velho? E Deus falava. Aí, tipo assim, aí chegou um tempo, cara, que eu dei uma afastada da casa do meu pai, assim, mas sempre mantendo contato, né? Só que, cara, foi um período que o Espírito Santo começou a me apertar de um jeito, cara.
E foi um período que, tipo assim, não tinha ninguém me evangelizando. Ninguém, tipo assim, vem pra igreja. Cara, foi 100% Espírito Santo. Tipo, tava no busão e começava a chorar do nada. Uhum. Tava andando na rua e começava a chorar. Às vezes na balada, me vontade de chorar, velho. E, cara, e foi uma fase tão gostosa, assim, porque, tipo assim, era um sentimento bom, mano. O coração quebrantado, eu não entendia, tipo, mano, é possível, cara. Até que um dia que eu cansei, mas afinal, basta, velho, é possível, eu vou ficar nessa... quero saber o que tá acontecendo. Aí Eu vou te explicar o que está acontecendo. Vou te tipo, explicar. Na verdade, Deus salvou você, mas honrou a oração do seu pai. com certeza. Hoje tem esse discernimento, né? Cara, Cara, que e legal. foi tão gostoso, cara. Tipo assim, sabe? Então, tipo assim, o meu relacionamento é muito profundo, sabe? Então, tipo assim, todas as vezes que eu dou umas vaciladas com Deus, cara, Deus, ele me aperta. Mas de um jeito, cara. De um jeito. Uma vez, não esqueço até hoje, uma vez Deus usou minha madrasta e falou assim, Wesley, não falei isso pra me agradecer não, tá, galera? É o meu relacionamento com Cristo. Mas assim, cara, Deus e o Espírito Santo têm ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você de um nível que você não tem nem noção. Ele não consegue dividir você com ninguém. Eu falei, mas oxe, mas que amor que é esse? Eu não fiz O nada amor por ele. cada um dos filhos, né? Cara, olha essa, olha que loucura. Quando ela me falou isso, ela falou assim, ó, ele tem tantos ciúmes de você, que na época era do mundo, namorava uma outra pessoa, e ela falou assim, você vai tentar se relacionar com a sua namorada, o Espírito Santo não vai deixar. E Falei, então beleza, profeta né? é a sua Não, madrasta. beleza. Aí fui, só que ficando no esquecimento. Aí, um dia, eu e minha ex, fomos partir vamos ver. Cara, O quê? vamos ver, né? Você quer, eu não posso ser, né? Vamos Tem que Vamos ver. ponderar as palavras aqui. Ah, vocês estão seguindo quem tá mais Souza aí. Pro ato de luxúria, né? E, cara, você acredita que na hora que a gente ia começar a ter relação, a coluna dela travou, velho. Não acredito. Travou, ela não conseguia se mexer, velho. Começou a gritar. Mano, na hora eu lembrei da profecia. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu acredito, cara. Cena, mano. Cara, então assim, E uma das coisas. Aproveitando até o gancho, né? Se for pra contar das coisas, eu vou emendar numa coisa já, que faz parte da conversão. E de lá pra cá, cara, tipo assim, eu tava num namoro que a gente não brigava, a gente tava super bem. Só que assim, cara, não era da vontade de Deus. Então até nisso, porque, mano, ó, eu sem entender nada, olha a oração que eu comecei a fazer pra Deus. Deus, tira tudo aquilo que me afasta de voltar pros seus caminhos. É, o próprio Espírito Santo, né, pra convencer. Mano, mas pra que eu falei isso, velho? Aí já. Aí começou, pá, pessoa da minha vida, outra pessoa da minha vida. A primeira coisa que eu dou foi meu namoro. Uhum. Primeira coisa, cara. Aí foi, mano. Começou a Espírito Santo agir, aí eu comecei pra igreja, comecei a entender as coisas. Foi aí. Aí você se converteu, aceitou Jesus mesmo na igreja Bola de Neve? Bola de neve, cara. Bola de neve. Quantos anos, Wes? 5 anos, cara. Glória a Deus pela 5 sua anos. vida, hein, meu irmão? Deus é bom. Top. Quase 6 anos de conversão. E de lá pra cá, cara, foi maravilhoso. Tudo que Deus... Amém. Mas foi legal, cara. Essa experiência com o Espírito Santo aí é muito... Mano, é que eu sou meio doidinho assim, E você né? é chorão, né, Wes? Sou. Você tá sempre chorando, né? Nossa, cara, minha namorada até, quando eu conheci Mas ela é hoje, gostoso né? chorar aos pés de Jesus, Cara, cara. até a minha futura esposa fala, né, que, assim, cara, eu nunca conheci alguém tão quebrantado por Espírito Santo igual você. Cara, tudo, eu tô no carro assim, ouvindo algum louvor, me toco, começo a chorar. Ah, eu tô nem aí, velho. Mano, é Espírito Santo, mano. Daí você Ixi, não os tá outros da nem aí, igreja, acho que, os outros da igreja, eu acho que tem algum problema, mano. Mas eu choro, velho. Tipo assim, as palavras novo convertido, meu mal sabe, né? Tipo, mas, cara, não é. Não, Mano, mas é a ação do Espírito Santo, cara. ixi, eu tô preocupado com ele, tô preocupado com os outros, não, mano. É isso aí. Me desligo quem tá do meu lado. O Wesley é assim mesmo, não tá nem aí mesmo. Não empodero, não, mano. Agora vocês me perguntam. Guilhermino, meu amigo, Diga, meu amigo. o mais loiro que todos os loiros Eu desse como mundo. convidado aqui essa noite. Fala aí, meu irmão. Qual a sua experiência mais Experiência. forte, impactante com nosso maravilhoso Deus? Pô, como o Rodrigo falou, né? Eu tenho algumas, cara, que me marcaram e sempre que eu lembro, eu me fortaleço.
Glória a Deus. Por exemplo, eu já tive algumas experiências de cura. E, assim, orar por pessoas serem curadas. Que Inclusive, legal. orar por mim mesmo. E uma ferida que era visível se curar também, ser curado. Eu fui curado dessa ferida também. Que bênção, cara. E entre outras também, lembra do Frank falando que ele repousou no Espírito Santo? Eu tive uma experiência muito semelhante também, de as pessoas orando, numa conferência, orando por mim, e aí eu comecei, cara, a tremer, e aí eu desliguei, e eu fui parar no chão, eu sei que eu só tremia, e era gostoso estar ali naquele momento, Tua deitado, e não presença. conseguia, não queria levantar, né? E aí eu sei que quando eu levantei, já tinha um corpo jogado em cima do outro corpo, sabe? Não era só eu, era todo mundo. E aí eu fiquei lá mais um tempo na presença, e aí eu levantei e fui embora sozinho. Acho que quem tava comigo já tinha ido tudo embora, porque eu fiquei lá um bom tempo. Mas a experiência, cara, que mais me marcou e que eu sempre lembro foi quando eu falei em línguas pela primeira vez. Que top. E eu sempre vi as pessoas falando, só que eu achava que era um pouco balela, porque eu já tinha ido em algumas conferências e já tinha tentado falar. Só que eu, beleza, falava ali e achava que eu estava repetindo o pregador e não achava que era uma coisa autêntica, sabe? Uhum. Tudo bem. Certo dia eu estava no meu carro, na fila para parar na faculdade, no estacionamento da faculdade. Tava ouvindo um programa cristão ali, que eu ouvia sempre, e aí nesse momento o radialista ali, que era um pastor, falou: "Ah, você que nunca falou em língua, Uau. começa a falar." Nossa. Eu falei: "Ah, de novo isso, gente. Bom, vou começar a falar." E eu comecei meio sem expectativa. Comecei a desenrolar algumas palavras ali, sem expectativa nenhuma, cara. E aí, eu não sei quanto tempo passou. Eu sei que, em certo momento, eu já estava falando e eu estava meio sem controle. E ao mesmo tempo que eu falava, eu chorava de uma forma que eu nunca tinha visto também. Top, E velho. quando eu fui ver, eu já estava... Eu fui andando, né, na fila da faculdade, em algum momento eu estacionei. A hora que eu estacionei, eu via que eu estava falando ainda em línguas e chorando, e chorando, e chorando. E, cara, quando eu estabilizei e eu entendi onde que eu estava, eu via que o meu vidro estava aberto e as pessoas passavam do meu lado e olhavam pro carro. E aí que eu me liguei, eu falei, caraca, tipo, eu tava falando muito alto, eu acho. Mas foi um momento que me marcou muito, porque foi algo muito sobrenatural. Nossa, glória a Deus. Que eu não tinha controle, parece que eu tava sem controle. Nossa, ali. Top. E eu fui meio despretensioso, meio sem expectativa, sabe? E comecei ali, e ali o Espírito Santo me batizou. Que top, velho. Com o dom de línguas, cara. Top. E essa experiência, cara, eu nunca vou esquecer. Nossa. Nunca vou esquecer. Não, porque não legal, foi... Cara. Eu não tava numa conferência e oraram por Sim. mim. Eu não tava, sei lá, em qualquer outro lugar e as pessoas estavam do lado orando por isso. Não, eu tava sozinho no meu carro, sem expectativa, sem pretensão. E aí eu fui batizado naquele lugar, cara. Muito legal. Nossa, lembrei da minha, cara. Eu fui num culto do Kevin New. Lá na igreja, aqui em Campinas. Foi num culto. Foi no culto. Eu vejo muitas pessoas que são batizadas no culto. Só que comigo foi diferente, foi eu sozinho, cara. Nossa, mas foi muito interessante, cara. Né? Nossa, muito. Que top mesmo. Eu adorei essa experiência, cara. Algo que eu vou levar pra vida toda. É gostoso, né, cara? Só quem vive sabe, velho. Sim. Como diz o Bertelli, né? Ficar chapado da presença, né? O povo lá fora não sabe o que é brisa. Não. Ai, meu Deus. Não, então, que legal. muitas cara. experiências, né, meus amigos? Nossa, meu. Muita coisa. É que, tipo assim, a gente não fala tudo. Mas eu sei que a volta de Jesus já, que era um negócio nítido. Mano, é cada coisa que, tipo assim, você parar pra pensar, meu, muita coisinha que Deus... Coisas que... experiências, né, que a gente vê
aos olhos mesmo visíveis, coisas que, impactam o ser humano. Com certeza. Entendeu? Impactam o ser humano. Porque a realidade cristã, né, a realidade sobrenatural, a gente sempre se limita ao natural. Sim. Né? Incrível, né, cara? A nosso estado terreno. Deixa eu me retratar aqui, que não era uma ferida que foi curada, era um terçol. O terçol não é uma ferida, né? Sei lá, acho que é uma inflamação, ser, é um negocinho que... Sabe que terçol é uma espinhazinha no olho. Eu lembro que eu orei por isso e sumiu. É um dom Muito que... bem. Qualquer outra pergunta aí, meu amigo? Faça aí. Vamos lá então. Rodrigo, me fala de um livro, cara, ou dois, que você leu, assim, que te marcou, que você não esquece. Bom, O filme, são vários. O filme. São vários. Por exemplo, um filme, aliás, um livro que acho que muita gente já leu, né? Mas ele é pequenininho, né? Mas tem uma sacada muito legal. Oração de Jabes. Como? Oração de Jabes. Oração de Jabes. Como? Jabes. Oração de Jabes. E também a Quarta Dimensão. Do coreano, sul-coreano. Isso. Nossa, deve ser pedrada. Entendeu? Quarta Dimensão. Eu tô lendo algumas coisas mais pesadas agora, né? Batalha espiritual, algumas coisas mais interessantes. Tem que se armar, né? Tem que se armar. Mas assim... Mas esses são dois de alguns que veio relações. Uma coisa é a gente ler, é lógico que a gente não põe isso, nessa lista de livros, a gente não coloca a Bíblia. Porque a Bíblia ela é mais que um livro. É o nosso manual, né? Agora, são coisas que, se a gente realmente tem uma pretensão de aprender algo novo, a gente leva realmente uma revelação, né? Muitas coisas que são reveladas através da vida do escritor, através de vidas que a gente leu no livro, que são reveladas para a gente também. Rodrigão, eu já ouvi falar desse livro, A Oração de Jabes, mas por que esse livro, ou esse livretinho te marcou? Porque a Oração de Jabes é uma coisa bem interessante na Bíblia, Dá um né? spoiler para nós. Às vezes pode parecer até um pouco egoísta. Sim. Na verdade, a Oração de Jabes, ela me marcou com a essência de uma prosperidade onde Jabes faz uma oração para Deus e ele tem a oração atendida, né? Até ele fala, na própria Bíblia, mostra essa oração onde Jabes pede para alargar as estacas, as tendas, né? Mas uma coisa que marcou nesse livro foi algo que está lá, o escritor, ele menciona isso, que em uma experiência, se eu não me engano, que ele teve, ou ele citou um caso, alguma coisa assim, onde uma pessoa chegou aos céus e foi recebida por um anjo, enfim, e foi apresentado para ele o céu de uma determinada forma, né? Uma dessas experiências. E aí ele passou ao lado de um depósito, de uma mansão, um depósito muito grande, e ele falou, isso aqui é muito grande, o que tem aqui dentro? Aí o anjo que estava guiando ele falou assim, aqui tem tipo um depósito de várias caixas onde que estão guardado vários pertences dos filhos de Deus. Muito bem. E tem a minha caixa aí? Claro que tem. Eu posso ver minha caixa? É um desejo seu? É um desejo meu. E aí foi, né? Ele pegou a caixa do ser humano, do cidadão. Você tem certeza que você quer essa caixa?
Tenho certeza que eu quero abrir essa caixa. Poxa vida, já estou aqui mesmo, minha caixa, essa aqui, com o meu nome, quero abrir. Por desgosto do ser humano, na hora que ele abriu, ali estava contida as várias bênçãos que ele deixou de receber. Nossa. Dentro daquela caixa. Ele não recebeu. E isso Porque me ele não marcou. pediu? Porque ele não correu atrás dessas bênçãos. Ele não pediu essas bênçãos. Essas bênçãos estavam lá para ser despejada para ele. Para ser levada para ele. E isso me marcou nesse livro. Nossa, porque é o seguinte, forte isso, hein? se você chega, quantas bênçãos nós não deixamos de receber? Por quê? Porque não sabemos pedir, porque não corremos atrás, porque não é liberada para nós. Não é porque Deus não quer liberar, é porque a gente não torna as bênçãos liberadas. Caramba. Isso marcou nesse livro. E é uma leitura pequena, é uma leitura rápida, mas que é um livro muito legal. Principalmente para quem é empreendedor. Tem que ler. A oração de Jabes se torna algo essencial. Não tem como escapar. Sério, cara? Que top. Oração de Jabes. Vou adicionar à minha lista. Muito bom. Wesley. Então, galera, é uma coisa que me marcou bastante, porque eu já falei aqui, eu creio que eu sou um evangelista nato, né, para honra e glória do Senhor, não minha, porque inclusive é pedrada, mas estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos confiou, né? Mas teve uma coisa que me impactou, mas de uma maneira, cara, não foi um livro, cara, foi um filme, que é em fatos reais. Acho que é aquele lá. Vocês nem falam esse filme. Cara, mas vocês não têm noção. É que assim, eu como um bom evangelista, acho que por isso que eu tem 2 filmes, mas esse mexeu cara, com a minha estrutura, velho. Galera, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Mano, tipo assim, me fez sentir tão pequeno, cara. Tipo assim, você tá disposto a morrer por Cristo? Por que morrer por Cristo, galera? Porque o filme que ele retrata? Ele retrata aquele atentado na escola de Columbine, nos Estados Unidos, nos anos 2000. Aqueles 2 jovens entraram matando um monte de gente na escola lá. Foi o maior atentado de escola que teve até hoje, registrado. Foi o atentado de Columbine. E esse atentado tinha uma cristã no meio. A história do filme é a história dela. Cara, pelo amor de Deus, velho. O que é mais impactante no filme é o final. É quase na hora que acaba. O filme é muito bom. Mas na hora que acaba, você vê o legado que a menina deixou simplesmente com a essência dela em Cristo. Cara, a escola inteira praticamente se converteu, velho. Por causa do jeito da menina. O povo lembrava do jeito dela. Então, tipo assim... Gente, Deus, ele, cara, se ele precisar mexer com um país, com uma estrutura para conseguir ganhar outras, Deus mexe, velho. Então, tipo assim, quantas pessoas morreram nesse atentado, mas quantas pessoas foram salvas por causa da vida daquela menina? De repente, se tivesse acontecido esse atentado, essas outras pessoas, esse outro grupo, não teria sido impactado. Talvez esse filme não teria sido feito e eu não teria sido impactado. Então você vê onde que chegou o evangelho? Além das pessoas ali, chegou até mim. Me impactou. Cara, é lindo o filme. Lindo, 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 cara. Nossa, eu até me emociono. Gente, acabou o filme. Eu chorava, gente, por Deus que tá no céu. Eu chorava copiosamente, eu não conseguia parar de chorar. Deus, ele é tão maravilhoso que a mãe tinha ido deitar já. Eu chorava, que se a mãe visse eu chorar daquele jeito, ela ia perguntar que tinha acontecido alguma coisa. Chorava, mas de soluçar, cara. Eu nunca chorei tanto igual aquele dia. Cara, eu me acalmava, aí eu deitei pra dormir e comecei a chorar. E foi assim, cara. Então, assim, cara, aquele filme mexeu muito comigo. Te constrangeu, né? Me constrangeu. E é muito engraçado. Eu preciso assistir ele de novo.
Eu não consigo assistir ele de novo, cara. Não sei. Não sei se é porque Deus quer deixar daquela primeira essência ali, da primeira visão, porque, cara, é maravilhoso. Tempo, você tá cara. falando, não consegue acertar o tempo pra É, assistir. enfim, mas, cara, gente, eu digo pra qualquer pessoa, qualquer cristão tem que assistir aquele filme. Sim, cara. eu assisti uma vez. Uma Vida com Propósito. Maravilhoso. Eu quero assistir. Assiste, cara. E é Assiste. muito louco, né? Porque algumas pessoas vão perguntar, pô, será que isso é justo, né? Algumas pessoas morrerem para outras pessoas conhecerem o evangelho. A Bíblia inteira foi assim. É que não é uma relação direta, né? Não é, essas pessoas não conheceram porque as pessoas morreram, né? Acho que a história é mais ampla que É isso. que assim, ó, Deus, ele permite o livre-arbítrio, da sua forma natural, só que assim, ele permite algumas situações, né, que ele fez, né, que Deus mandou os caras lá matar, mas ele permitiu, ele podia ter livrado as pessoas, mas ele permite situações que tipo assim, pô, essa menina aqui, se ela morrer, ela vai ser salva, ela vai vir pra cá. Então, beleza, com essa vida aqui eu vou ganhar X vidas, com essa outra aqui eu vou ganhar outras X vidas. Então é assim que Deus trabalha. É. Então, como que aquele povo todo ia acontecer um Deus de milagre, que a gente acabou de falar, se não tem milagres? Se não tem. Foi algo terrível. Mas, cara, Aconteceu, né? né? E Deus trabalha com propósitos em tudo, né? Para tudo Você falou tudo existe um propósito. propósito. É. Cara, e teve um outro filme, que esse é conhecido de todo mundo. De todo mundo mesmo. Assim. A cabana. Não, não é. A cabana é top. Mas, cara, Prova de Fogo. Prova de fogo. Cara, eu nem casado eu sou, cara. Mas, assim, cara, se tira muita coisa daquele filme. Prova de Fogo, cara. Acho que aí esse é outra dica. Acho que todo casal, pessoa casada, está passando por crise. Cara, assiste esse filme. Deus vai falar muito com o casal. E o que fala esse filme? Eu acho que eu não assisti. Cara, é tipo assim, é basicamente um casal que... Sabe aquele casal que, tipo assim, ninguém cede? Eu tenho a razão? Ah, não, eu tenho a razão? Os dois têm a razão e ninguém cede e fica vivendo, empurrando com a barriga? Uhum. Sabe? É isso. É pra relacionamento, né? Porque, cara, qual que é a base do relacionamento hoje em dia? Ter razão, tipo, do relacionamento mundano hoje em dia? Ter razão. E não é, cara. O seu cônjuge, você não tá competindo com ele. Se você perder, ela perde. Se ela perder, você perde. É, Não é uma competição, sim. né? Grosso modo, falando, é uma parceria. E o filme mostra isso, cara. Mas ele tem uns trechos, cara, em relação do relacionamento do homem e Deus, que você fala, nossa, Top, maravilhoso. Né? Não, legal. Muito bom. Legal, mais um pra minha lista, cara. Tem bastante coisa pra ler e pra assistir. Não, tem muitos. bom. Cara, o mercado do cinema cristão. Ué, e Barbie, você assistiu? A Barbie não assisti, mas eu vou assistir. Eu vou até de rosa. Que ridículo. Ah, não dá, né, gente? Assistir Barbie, pelo amor de Deus, né? Tem uma Ô, galera que sangue vai de assistir Jesus. Barbie. Não, Porque assim, eu respeito. Mas- o público feminino, muitas brincaram com a Barbie, né? Então, muitas vão ver o filme. Pra coisa de infância. Não, legal, nada. Mas não é pra mim, velho. Assistir Barbie. Inclusive, cara, vai ter um filme bem legal, vai ser no cinema. Pra quem assistiu a famosa série Peaky Blinders, que é uma série de uns gangsters lá, de uma sei. gangue lá. Vai ter um filme com aquele ator principal lá, o Cillian Murphy, não sei o nome dele do cara lá, que é o cara que inventou bomba atômica. Que vai, acho que semana que vem vai ser, mano, o trailer. Nossa, Legal. eu vou fazer um esforço pra assistir esse, velho. Legal. Você sabe que a minha irmã, sempre voltando um pouquinho nesse negócio da Barbie, minha irmã, ela tinha esses negócios da Ah, Barbie. minha irmã também, sabe? velho. Só que naquela época a Barbie era cara. A Barbie é do demônio, o Rodrigão? Ah, ela é uma boneca sensual. Ok? Você sabia disso? Ela veio com o propósito Pra de adulto. sensualizar, tá? Agora, até uma piada, né? meu? Qual que é a melhor Barbie pra se comprar? Porque tem, né? Tem várias Barbies, não tem? Tem Barbie, Cabelo preto. A loira Barbie morena. profissional, Barbie
Barbie médica, não gente, tinha, né? Sim, mas qual que é a melhor Barbie para se comprar? Nenhuma. Nenhuma, né? Mas, né, a gente brincando aqui e tal, mas é a Barbie separada, né? A divorciada. Até nisso, né? A mídia manipula, né? Por quê? Mas por quê? Tem uma Barbie que é a Barbie divorciada, tá escrito? Eu acho que é. Por quê? A pergunta, por que a Barbie divorciada? Por quê? Porque ela já vem com o carro do Ken, o jato do Ken. Mas, ó, E cadê o Ken? mas, ó, justiça seja feita. A pessoa mais famosa é a Barbie, né? É o Ken que é o coadjuvante ali. É isso. O topetudo Ou seja, lá na verdade, seria o Ken que ficaria com o carro da Barbie, com o jato da Barbie, não é? É mais ou menos assim. Ai, gente, é verdade. Mas, ó, vamos lá. Se vocês tivessem... Vamos viajar nesse assunto aqui. Um filho, ou uma filha, né? Uhum. Vocês dariam uma Barbie pra ela? Não. Se não, por que não? Porque é realmente uma boneca sensual? É uma boneca que ela não é uma boneca. Você pode ver que quando a criança brinca, pelo menos na minha mente, tá? O que eu vi com as minhas duas irmãs e o que os meus pais compravam e tal. Quando elas brincam com uma boneca, a ideia de boneca e de se continuar dando continuidade à ideia de família é você colocar uma boneca que é bebê. Correto? Nenenzinha, que ela configura um neném, né? Que ela faz, tem que dar mamadeira para criança, para o bebezinho, tem que até bonequinhas que já fazia a mamadeira, ela mijava por baixo. Nossa, Tem essa aí. Jesus, Tem né? do cocô também, né? Tem um negocinho assim que você tinha que trocar a fraldinha, vestia a bonequinha, né? E isso estimulava a mulher já A desenvolver os instintos maternos, de casamento, de família. porque a essência da mulher, vamos combinar, a essência da mulher, eu posso estar falando errado aqui, tá? Mas assim, umas mulheres que vão assistir esse podcast, a essência de muitas mulheres, pelo menos a maioria, é casinha, casamento, né? Ter filhos. Então, assim, essa é a Cara, essência. é interessante o que você tá falando, porque e você vê que hoje isso se perdeu muito, né? Quem tem sonho de casar hoje são a esmagadoras, são as mulheres cristãs. Mulher do mundo é tipo assim, não que mulher não pode ser empoderada, mas assim, eu não dependo de homem pra ser feliz. Quero viajar, curtir. Pô, temos que trazer mulheres aqui no programa. Cheguei a essa conclusão. Vamos trazer. Vamos trazer. Temos que trazer mulher pra falar da feminilidade, segundo a Bíblia. Sim. Gui, a gente estava até antes de... A gente estava falando sobre começar um tema, uma série chamado de Essência, né? E isso, cara, leva a tudo. A gente precisa trazer emoções, a gente precisa trazer profissionais para discutir emoções, profissionais cristãos para assistir. Porque, gente, vamos supor, a gente passou pela pandemia, não passou? Mas a maior pandemia de todas é emocional. É estresse, depressão, né? Ansiedade. Então, assim, a gente precisa trazer convidados e a gente vamos tratar isso. Vamos trazer aí as mulheres para comentarem aqui também, entrarem na roda, porque senão fica só o ponto de vista de homens aqui, né? Não é legal. Vamos trazer o ponto de vista feminino, segundo a Bíblia, né? Porque, de novo, o nosso fundamento sempre é a Bíblia, e sempre vai ser a Bíblia. É a palavra. Senão a gente fica sem fundamento e sem verdade nenhuma. Mas para tratar esse assunto, cara, acho que faz todo sentido. Sim. E você, Gui? Vamos continuar o assunto aqui, você. Livro, né? Nossa, a gente viajou. Eu já falei desse livro. Esse livro, eu nunca esqueço ele, que é o Homem do Céu. Você fala, nossa, mas como esquecer, né? Eu não li você falando, já viu. Tem outros livros que eu gostei muito. O Efeito Melquisedeque é um livro muito bom também, que mostra como Deus se revela nas mais diversas culturas, todo mundo, e não necessariamente essas culturas conheceram já a Cristo, mas elas têm uma revelação ali, geral, né, que a Bíblia fala em Romanos, a revelação geral de Deus. Existe um Deus
Criador, que é único, que é todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Uhum. E esse Deus, ele existe, mas eles não tiveram ainda a revelação particular, que é Cristo. Deus vindo como homem, morrendo por mim e por você, Sim. e ressuscitando ao terceiro dia, e através desse sacrifício nós somos perdoados, né? Sim. Uhum. Mas esse livro é muito bom, porque ele contextualiza, né, e ele explica a história de algumas culturas que tiveram essa revelação. Algumas culturas, assim, totalmente diferentes, que acreditam também em um Deus único, Criador, e algumas delas, inclusive, tiveram a revelação de que viriam missionários brancos que pregariam a verdade. Sim. E esses missionários carregariam um livro. E nesse livro toda a verdade estaria lá. Olha que incrível isso. Muito E legal. aí depois, isso é um povo específico, tá? E aí depois os missionários europeus e americanos foram até a África e encontraram esse povo, e esse povo já estava esperando eles. Então é como Deus se manifesta nas mais diversas culturas, vale muito a pena ler. Legal. Mas o livro que me marcou, cara, e que eu não consigo esquecer é O Homem do Céu mesmo, que é aquele missionário chinês que passou por tantas provações e dificuldades, sendo perseguido, tomando paulada, as pessoas defecavam nele, urinavam nele. Teve um dia que ele passou, teve um tempo que ele passou preso 74 dias, se eu não me engano, sem comer, sem beber. Cara, mas a questão, meu irmão, é o seguinte, é que a gente fala das coisas de uma forma muito natural, cara. Mas tipo assim, gente, em nome de Jesus, vamos parar pra pensar um pouco. Uma coisa é a gente lê, uma coisa é você ficar imaginando a pessoa ficar dias sem comer, pessoas batendo nela, defecando. Sim. E tipo assim, passou vários tempos, né? Uhum. E tipo assim, na cabeça desse cara, onde está Deus? Eu não sei explicar o que ele sentia ali, mas eu tenho certeza que ele foi confortado pelo Espírito Santo. Exatamente, cara. Só é possível dessa forma passar por isso. Teve, acho que foi o Jó da nossa geração, né? Vamos dizer assim. Não, e ele viveu experiências incríveis também, né? Eu já contei isso aqui, mas ele teve aquela experiência de sair da prisão pela porta da frente sem ser visto por nenhum guarda. Então ele ficou invisível naquele momento. Gente do céu, isso então ele viveu experiências poderosas, mas é isso. Acho que ele só conseguiu passar por aquilo através do conforto do Espírito Santo. De novo, que a gente falou no começo. Voltamos. Como conhecer o Deus de milagres, se não há aprovação. É isso. Tem pessoas que Deus dá uma, né? Exagerada não, né? Que Deus não dá uma cruz maior que a pessoa possa carregar, né? Mas Deus, ele sabe, Deus sabe quantificar e qualificar as pessoas para aquilo que elas estão preparadas, né? Então, assim, tem pessoas que vão suportar muito mais que as outras. Tem pessoas que vão suportar situações mais do que as outras, né? Talvez, por exemplo, a Wesley suporte, ele seja muito mais emotivo do que eu. E eu seja muito mais ponderado do que o Wesley. A questão é a gente descobrir aquilo aonde Deus trabalha em mim. Né? E como Deus faz em mim. Porque a partir do momento que eu sei como Deus trabalha e como Deus faz em mim, eu posso atuar com muito mais autoridade nessas situações. Sim. Total. Total. Interessantíssimo. E, cara, a gente tem que tomar um cuidado também naquilo que Deus confia na gente. Em que sentido? Porque eu percebo assim, ó, vou usar essas últimas 3 semanas. Foi tão loucura meu dia, os finais de semana, que tipo assim, passa rápido. Aí o que acontece?
a gente vai para a igreja aos domingos, a gente até se santifica, lê a Bíblia, ora, tudo. Pô, legal, garantindo a nossa salvação, né? Nosso relacionamento com Cristo. Tá. Quem garante a salvação é Cristo, né? É. A gente não garante a salvação se orar e se ler a Bíblia. Se relacionando com ele, né? Mas assim, mas e aí? E aí, e daí? A Bíblia, mas isso não é o foco principal. A questão de, gente, isso é muito sério. A gente tem que se atentar no seguinte: o que estamos fazendo por Deus? Porque ele falou: ide pregai o evangelho. Gente, é que assim, ó, esse é um pouco mais profundo, mas assim, não estou descartando a igreja, tem que ir para a igreja, não estou descartando o tempo de relacionamento, tem que se relacionar com Cristo, não tem salvação. Mas assim, a questão é o seguinte: Jesus falou, ide pregai. Eu vi um pastor bem polêmico falando uma vez, e eu fiquei pensando nisso, tipo, mexeu comigo. Ele falou assim, Jesus falou assim, ó, vai para a igreja? Porque Jesus, isso veio passando de Abraão, Moisés, Josué. Os caras veio nos ensinando que a gente tem que ter um relacionamento com Deus, ir para a igreja, ao decorrer da Bíblia. Jesus veio, ele meio que chutou o balde, né? Tipo, vamos, é como se Jesus tivesse apertado o botãozinho start. Tipo, vai. Sabe? Tipo assim, o que a gente tem feito, cara? Tipo, beleza, indo pra igreja de domingo, glória a Deus, tal, mas quem que a gente tem salvado? O que a gente tem abordado na fila do mercado? Quem que a gente tem sido luz no trabalho? Sabe? Quem que a gente tem evangelizado? Pra onde que a gente tá indo? É isso que me preocupa com o evangelho de hoje. Eu falo, mano, eu sou o primeiro, tipo mas assim, acho que linka com o livro, né? Porque é o evangelho confortável, e não existe evangelho confortável. Não existe, cara. Até quando eu li o livro, eu me senti constrangido, porque eu falei, caramba, velho. O que eu tô fazendo, Qual que é o evangelho que a gente tá vivendo aqui no Ocidente? Quanto no Oriente, né? Principalmente, você tem cristãos sendo mortos todo dia. É triste, então né, isso, ele me tirou da zona do conforto. Ele fala, cara, não é, o evangelho não é só isso que a gente vive. Então. Esse aqui é um evangelho. Esse aqui, o evangelho é um só, tá? Mas o que eu quero dizer é que não é... A intensidade é diferente, acho. Sim. Os problemas são diferentes, né? A gente tem os nossos problemas aqui no Ocidente, e no Oriente são outros problemas. No Oriente é vida. São potestades e principados diferentes. Okay. É espiritual, vai lá. É espiritual. A questão parte do pressuposto, qual que é a intenção que eu tenho com Cristo. Adquirir bens, né? Veja bem, existe um evangelho de conveniência, que aí eu não estou aqui para julgar o evangelho de conveniência, ok? Mas existe o evangelho de conveniência e existe um evangelho aonde que eu tenho uma real intenção. Evangelho sacrificial, né? Agora, justamente, se eu sou um cristão e me denomino assim, eu tenho que viver um evangelho na qual Cristo pregou, na qual Cristo nos ordenou, né? Agora, hoje em dia, né, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo um evangelho de conveniência, ok? É um evangelho segundo aquilo que me cai bem. Né? Eu não tô, é um evangelho de vestimenta, né? A camisa me cai bem, a calça ficou boa. Então, assim, o evangelho que nós temos que viver, ele tira de você. Um evangelho que eu tenho que viver, ele tira de mim. Um evangelho que eu tenho que viver é igual à entrega. Rodrigo, e faz muito sentido o que você está falando, porque assim, gente,
Será que foi à toa Jesus ter vindo como um carpinteiro, uma pessoa humilde? Será que foi à toa? Nosso rei, eu fico abismado com isso às vezes, cara. Quando eu paro pra pensar que o nosso rei, ele nasceu numa manjedoura. Você entende? Podendo ter nascido nos melhores palácios. Então, e a gente fica E às vezes a gente fica desejando e cobiçando coisas. Mas quando você olha pra Jesus, cara, foi tudo muito simples, velho. Sempre foi a vida toda. Então, aí fica... Ele era sustentado pelas mulheres no seu ministério, não fala lá em Sim. Lucas? Sim. Ele é o rei dos reis, gente. E Ele era nós? sustentado pelas O que mulheres. acontece com nós? A gente fica frustrado porque não tem a casa com o terreno grande. Exato, Ou porque não tem o carro do ano. exato. Sabe? Então, mano, não adianta. A gente, olha, vai entrar geração, vai passar geração, desde lá da época de Abraão. A gente sempre se perde, velho. A gente sempre se perde, mano. Sabe? Eu vejo tanto. Mano, não tem nada a ver. Não tô falando que não tem que ser próspero, tem que ter a financeira boa. Mas assim, onde está o nosso coração, cara? Porque a gente, sabe, a gente vive nessa jornada de estudar, aí depois trabalha igual um louco, aí depois tem filhos, aí depois. Aí Jesus fala assim, mas. Passou. Aí Jesus olha assim, tipo, eu acho que eu vou imitar Jesus. Aí Jesus olha, mas. Meu, Passou. passei batido. E a minha... Aí você vai de domingo pra igreja só pra sentir aquela sensação boa, tipo, de dever cumprido, e acha que é isso. Mano, o cara passa por 1000 pessoas no shopping, vai não sei aonde, e não fala de Jesus pra ninguém, cara. Não fala um Deus abençoe, sabe? Não faz as pessoas verem Cristo. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Nós três aqui, se a gente morresse hoje, que legado que a gente deixaria? Mano, eu falo pra vocês, velho. O negócio tá mais estreito que a gente imagina, mano. O legado, eu acho que a gente tem que pensar é agradar a Cristo. O principal. Tipo assim, não quero deixar fortunas, não quero deixar... Mas eu falo tipo assim, Gui, no sentido tipo assim, ó, que nem Paulo morreu. De que forma você influenciou, né? A escritura diz por si só, né? Paulo, a relevância que o cara teve, né? O cara foi ter apontado como tipo quase não digo sucessor de Cristo, mas meu, a nossa inveja é o quê? É o primo rico, é o amigo rico. É a nossa Mano, a minha raiva é que, tipo assim, eu pensar que a miséria das vestes de Paulo curava as pessoas. Aí eu falei, como é que pode a minha? Eu não faço nada, gente. Paguei Mano, 500 reais. a minha cobiça... Não, gente, de verdade, não é hipocrisia. Minha cobiça é isso, filho Deus. Eu quero ser usado também, velho. É isso aí. Mas aí que tá a questão. Eu quero pagar o preço que o cara pagou. Mas, os senhores, a gente falou um bom ponto. O Novo Testamento, se a gente for olhar para o Novo Testamento, não tem em nenhum lugar um incentivo a buscar as coisas, né? A buscar riqueza e buscar a prosperidade financeira. Concordam comigo? Total. Jesus nunca foi esse o plano principal de Cristo. E parece que a nossa sociedade, ela se perdeu, pelo menos a sociedade ocidental, ela se perdeu um pouco nisso. Tudo. Certo? Porque parece que a gente busca isso, inclusive na igreja. Se fala muito, né? É que, na verdade, Gui, as coisas, e elas vão continuar mudando conforme as descendências vão surgindo. As gerações vão aparecendo. Antigamente, o que era importante? Antigamente era importante o ser. Eu tenho que ser alguma coisa, certo? Eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser médico, mas antigamente eu tenho que ser... Porque... Antigamente, a gente falou antigamente sei lá, 50 anos atrás. 50 anos atrás. Bom, se eu tenho 31, eu não vivi isso, eu já vivi dentro da época do ter. Então, é justamente isso. Aí depois você passa de ser para ter. Aí eu tenho que ter. Eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter status, eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter. Agora, qual que é o lance? Não é mais... Parecer. É parecer.
Cara, isso que você tá falando faz É muito sentido. Se eu só parecer ter e ser, já tá bom. Tipo... E aí se cai num ciclo aonde, você é cristão? Não só... Bom, vamos ver quanto de gente que a gente não conhece, que se perdeu, bateu a nave aí no mundo, de novo, porque só parecia ser. Pareço ser cristão já está de bom tamanho. Eu Rodrigo, ó, eu vou falar um negócio pra você, cara. Vou testificar sua fé agora. E faz muito sentido o que você tá falando, e é muito forte isso que você tá falando, cara. Porque as pessoas de peso hoje, que eu vejo que se desviou, que você vê que foi por pura luxúria. Sim. Você vê hoje a pessoa tudo bem vestida, com carrão, com não sei o que, cheio de trelelê. Mano, esse final de semana eu fui pro shopping com a minha namorada, eu fui de casa de moletom, mano. Eu falei pra ela, mano, eu gosto de me vestir bem com uma roupinha que fica legal ali, mas parece que virou uma nojeira de competição, de que não sei o que eu tenho que tá, tipo, nossa, cara, parece que, gente, a gente vê o tanto de curso que vende pra... Mano, você vê de guru da internet que ganha não sei o que, 10 mil, tem tantos dias, que não sei... Mano, que meu Deus do céu, cara. Enquanto a igreja primitiva, ela dava tudo, né? O que Jesus falou, né? Sim. Eles davam tudo ali aos pés dos anciãos e eles decidiam Sim. como que utilizaria. Ó, Mateus, eu vou finalizar com isso aqui. Porque eu vou ler agora. Vou finalizar com isso aqui, não vou ler agora. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Maravilhoso, velho. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E aí, vou pular a parte dos lírios do campo, 33. Mateus 6:33. Esse foi o versículo que, se eu não me engano, foi o primeiro que eu gravei na minha caminhada cristã. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Sim. E a gente está se preocupando o tempo todo com o que se vestir, com o que comer, com o que mostrar. E, cara, assim, não tem nada de errado. Não tem problema. Quer comprar um tênis legal, comprar uma roupa que se sente confortável. Só que seu coração não pode estar naquilo, cara. Tipo assim, se você sentiu dar um tênis pra alguém, mano, dá. Tinha um tênis novinho em casa, mano. Cano alto, assim, botinho que eu tinha comprado, mano. E, cara, talvez quando eu tava do trampo, e tinha um menino lá, velho. Vendendo balinha, assim, mas você vê que era um menino da hora, velho. Falei, puta, mano. Senti de Deus assim, mano, vou dar aquele boot pra ele. Falei, irmão, que número que você calça? Tá. Eu falei, sai daqui amanhã? Eu vou trazer um boot pra você. Ou ele levei um boot pro moleque, velho. É o mesmo número? Era o mesmo número. Deus, né? Ai, meu, então assim, sabe, onde que tá seu coração, sabe? Se tá lá sobrando, só tá usando quadro, dá pra alguém, velho. Não fica guardando, não, mesmo que esteja sobrando. Mesmo que não esteja sobrando. Se você sentiu no seu coração, direção de Deus. Sim. Cara, é porque... Essa é a igreja. Essa é a igreja. Não é a igreja que acumula, não é a igreja dos grandes templos, dos telões de LED. Cara, a igreja é a igreja dos bastidores. Sim. O evangelho. Cara, e assim, a igreja dos bastidores. É que não tá o tempo todo lá no palco. E posso dar uma moral pra uma igreja? Não, pode ser. Cara, Lagoinha. Não, Felipe Valandão. Foi o André, foi o Felipe Valandão. A igreja do cara é imensa. Nem sei onde que fica aí. Aqui pro Brasil aí, fora aí. Minas Gerais. Felipe? Não sei. Não sei. Acho que Rio de Janeiro. Do Felipe Valadão. Mano, ele chamou todo mundo da limpeza da igreja. Ele falou assim, calma aí. Ele chamou.
Mano, ele levantou uma oferta. Falei, gente, vamos ofertar agora? E ofertaram a galera da limpeza, mano. E você vê que era umas tiazinhas humildes, sabe? Que tava o dia inteiro limpando. Acho que, pelo que eu entendi, eles estavam numa conferência, né? Que ele até perguntou, vocês estão limpando desde não sei que dia aí? Que não sei o que, semana toda? A moça, não sei o que. Vocês são em quantos? Parece que a equipe era de 5 pessoas. O lugar era imenso. Mano, ofertaram. Então, tipo assim, mano, isso me impactou. Eu vi, inclusive, hoje. Isso me impactou muito, cara. Então, tipo assim, isso é igreja, cara. A gente, qual é o seu erro? A gente vê um pregador, tipo, cheio de nome, né? Que também não tem problema nenhum abençoar, que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que, inclusive, abençoar muito bem abençoado os homens que Deus levanta. Mas, tipo assim, a gente levanta uma oferta pra um cara famoso, mas, pô, não pergunta, tipo assim, pro seu obreiro, pro seu líder se tá precisando de alguma coisa. Tipo, tá tudo bem, irmão? Tentar. Então, assim, eu achei bonito, cara. Falei, poxa. Em suma, eu acho que a igreja, ela também absorveu esse negócio da sociedade. E ela trouxe pro meio evangélico o que a sociedade de hoje, capitalista, vive. Infelizmente. Que é o mais, cobiça e eu quero o que é do outro, eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Na verdade, é um evangelho de vitória. Um evangelho de vitória. Um evangelho de vitória. Em nenhum momento você encontra na Bíblia um evangelho de vitória. Você encontra o Cristo da vitória. Boa. Agora, veja bem, o evangelho é toma tua cruz e me siga. Ok? Então o evangelho é onde você tem que cuidar do irmãozinho que não é obediente, ou você tem que cuidar da mãe que passa necessidade, da mãe que não tem o esposo em casa. O evangelho é onde você tem que evangelizar, mas também cuidar. Levar a pessoa ao propósito, destino profético dela. Esse é o evangelho. Foi o que Cristo ensinou pra gente, ok? Com os 12. Chamou aonde eles estavam, sem olhar situações. Falou, não, vamos. É isso. Amigos, pra gente finalizar, últimas palavras. Dá um salve, então. Cara, só falar uma coisinha assim que assim, cara, uma coisa que eu vi inclusive até hoje, né? Que, meu, é resumo de tudo, mano. De tudo que te falou aqui, cara. O evangelho tem que ser anunciado, galera. Independente dos meios, se é pela internet, se é pra... Meu, cada um tem... Deus vai direcionar de cada... Tipo assim, que nem... O que foi impactado com o livro, foi impactado com o filme. Rodrigo foi impactado de outra maneira. Então, assim, cada pessoa, Deus age de uma forma. Se alguém for impactado por esse podcast, né? Glória a Deus. Glórias. Todo esse trabalho foi para uma pessoa. Amém. E se essa pessoa ganhar 1 milhão de almas? O trabalho foi feito. E é isso. Vamos pregar, galera. Então, meu amigo. Se você acha que alguém vai ser abençoado com esse podcast, compartilha. Com essa pessoa, compartilha com a família. Manda lá no grupo do WhatsApp da família, pô. Curte, se inscreve aí, porque se inscrever dá uma força, né? Mostra que o nosso canal tá se tornando cada vez mais relevante e a nossa conversa vai ser cada vez mais difundida, se você acha que é interessante. Eu vou deixar um versículo por uma semana que tem uma estreia de um filme chamado Barbie. Eu quero deixar um versículo bem bacana aqui, e até porque a gente vai falar sobre a essência. Gênesis 1:27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Nossa essência. A essência é a imagem, a semelhança de Deus. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. Não existe meio termo. É homem ou mulher. Existia três seres governantes no Jardim do Éden. Quem eram?
Deus, homem e mulher. Homem e mulher. Ok? Amém? É isso, meus amigos. Mais um podcast. Fechamos. Mais um podcast. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Valeu!